E aí, pessoal? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa aquele like para fortalecer e compartilha com os amigos. Comenta aqui o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever, é de graça e ajuda demais. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu por assistir. Vamos pro vídeo. De acordo com a informação que me deram sobre o clã Tang, dependendo de sua posição, os artistas marciais do tribunal externo têm de 1 a 7 cobras venenosas gravadas em seus uniformes, enquanto os artistas marciais do tribunal interno têm de 1 a 7 dragões venenosos gravados em seus uniformes. E aquele que tem 7 dragões venenosos gravados em seu uniforme é o patriarca do clã Tang. No entanto, é difícil até contar quantos dragões venenosos estão gravados no uniforme que este velho à minha frente está vestindo. Será que este velho está fingindo? Em Jianghu, há pessoas chamadas de imitadores, aqueles que fingem ser especialistas com base em rumores que pegam aleatoriamente de algum lugar. No entanto, há algo estranho neste velho que torna difícil descartá-lo como um mero imitador. Primeiro, a dor na minha mão. Tenho o físico onipotente da espada celestial, que não pode ser danificado pela maioria dos ataques físicos. Mesmo assim, pude sentir o ki agudo e o poder destrutivo da adaga voadora que ele lançou. Além disso, sua aura é tão dominadora. Sua aura de luta acerba e ki de veneno é algo que você quase nunca vê em uma pessoa comum. No entanto, se ele é realmente um membro do clã Tang, o que são as dezenas de cobras venenosas e dragões venenosos gravados em seu uniforme? Isso significa que sua estatura é maior que a do patriarca do clã Tang? De qualquer forma, ele ainda é alguém que usou um golpe mortal em mim. Todos se escondam atrás das mulas. Técnica secreta do clã Nangon, Passos do Vento Celestial. Segundo movimento. Rotação. Cruel. Que velho cruel. Fui eu que amaldiçoei seu clã Tang. Por que estão atacando todos? Pensar que há alguém que ousa se opor abertamente ao clã Tang assim. Acho que posso usar isso agora. Deixe-me dizer o que vai acontecer com você agora. Primeiro, as 12 presas venenosas do nosso clã vão te rastrear. O pavilhão do dragão vai armar a rede inescapável pela retaguarda para dar suporte. Claro, todo o território do clã Tang e a bacia de Sichuan serão selados. Aquela criança foi excomungada, hein? Como assim? O que quer dizer? Olhe com atenção para o pulso dele. O fato de que o meridiano entre o ponto de acupuntura Liek e o ponto Jingu está selado com fogo é a prova de que ele atingiu o estado de sangue venenoso. Ele é alguém que... Atingir o estado de corpo venenoso é o que todo praticante de artes venenosas sonha. Este estado é comparável aos mestres marciais desimpedidos de Jianghu, ao estado de demônio supremo para os cultistas demoníacos, e ao estado de corpo de gelo para o povo do Mar do Norte. Não parece assim. Na melhor das hipóteses, ele parece estar no mesmo nível do chefe Jango ou do irmão Jango. Seu tolo, isso é porque ele não tem energia interna. Como assim? Você está falando sério? Você não notou algo estranho nos movimentos dele? De fato, foi um pouco estranho. Seu trabalho de pés não se conectava naturalmente como deveria. Não apenas sua proeza de sangue venenoso foi selada com fogo, mas as veias de seus membros também foram cortadas. O clã Tang tirou suas artes marciais. Com tanto dano em seu corpo, ele é verdadeiramente uma criança com grande tenacidade. As veias musculares dele foram cortadas? Oh, o que há com isso? Não senti um único traço das artes marciais do clã Tang em seus movimentos. É uma característica daqueles que foram excomungados. Por ter passado por uma agonia extrema depois que todas as habilidades que ele dedicou sua vida foram removidas, sua tenacidade e autocontrole são verdadeiramente extraordinários.
tente ser mais compreensivo com a situação dele. Ancião, quero dizer. Sua malícia é apenas uma fachada dura que ele coloca. Quero olhar para o interior daquele garoto, que está gravemente ferido. Até agora, o ancião Deus da Espada nunca me pediu para realizar seu desejo. Aquele velho de preto deve ter passado por muita coisa. Você é um discípulo excomungado do clã Tang, não é? Bastardo! Se seu meridiano que passa pelos pontos Liek e Jingu foi selado com fogo, significa que você atingiu. O clã Tang deve estar cheio de bastardos loucos. Pensar que eles excomungariam alguém que quase alcançou o estado de corpo venenoso. Você. Sangue venenoso é um estado que é alcançado quando todo o sangue no corpo de uma pessoa se torna veneno pela injeção constante de veneno externo. A prática envolvida em alcançar este estado é considerada um grande tabu em Jianghu. Quer dizer, que pecado você cometeu para que suas veias fossem cortadas por seus próprios membros do clã assim? Além disso, o que há de tão bom nesse clã para você estar protegendo-os assim? Ouvi dizer que o sinalizador da aliança é trocado a cada 3 meses. O que você acabou de usar era falso, não era? Quer dizer, já que as veias de todos os seus 4 membros foram cortadas pelo clã Tang, você deveria ter. O que há de tão bom neste lugar que você não consegue nem sair de Sichuan? Basta! Não fale tão alto com suas bobagens. Mas eu já usei a cortina de Qi, não foi? Ser capaz de lançar a cortina de Qi significa que ele alcançou o desimpedido. Na idade dele, hein? Vamos tomar uma bebida juntos. Beber? Acho que não posso continuar acompanhando você. Nunca esquecerei seu favor. Eu entendo. Por favor, sirva-se. Artes de gelo? Glug. Ufi. Ufi. Quando o aroma profundo e refrescante do licor encontra o Qi de gelo, parece o melhor sabor sob os céus. Esta é a primeira vez que provo uma bebida tão deliciosa e refrescante. Ancião! Você bebeu tudo sozinho? Ah, desculpe. Olhar para você também me faz sentir pena. Por favor, deixe-me dar uma olhada. Não, está tudo bem. Este nível de ferimento não pode mais ser considerado um ferimento. Então, por favor, passe um pouco deste remédio. Esta coisa é muito boa. Obrigado. Você é conhecido do clã Tang? Não, não os conheço de jeito nenhum. Alguém que conhece a existência de um corpo venenoso, que é considerado o segredo máximo do clã Tang. Dizendo que não conhece o clã Tang? Não os conheço, mas preciso pedir um favor a eles. Um favor? Sim. Preciso do espírito de gelo celestial. Espírito de gelo celestial? O espírito de gelo celestial é um material usado para fabricar o infame veneno de extermínio de almas, uma das 3 armas divinas do clã Tang. Provavelmente é impossível. Por quê? O homem que teve seu falo, as veias de todos os 4 membros cortados, e até mesmo seu sangue venenoso selado por romper imprudentemente o corpo venenoso, é o avô do patriarca atual. O quê? Eu entendo que cortaram as veias dos membros e selaram seu sangue venenoso em vez de recuperar as artes secretas do clã, mas por que cortaram até seu falo? Isso não significa que eles não queriam que ele continuasse sua linhagem? Que merda! Que bando de idiotas! Basta! Depois de passar por um momento tão difícil por causa do clã Tang, como ele ainda fica com raiva sempre que eu xingo eles? De qualquer forma, desista. Será mais rápido se você visitar o Mar do Norte. Deixe-me dar uma garrafa. Muito obrigado. Foi assim que Tang Insang, um candidato ao próximo corpo venenoso absoluto, alguém que foi considerado a criança mais talentosa na história do clã Tang, alguém que até tentou romper foi roubado de tudo. Todos começam a considerar sua própria vida uma desgraça depois de atingir a idade de compreender a vontade dos céus.
No entanto, este velho, Tang Insang, realmente viveu uma vida com uma sorte terrível sorrindo para ele. A quantidade de veneno e armas ocultas que um praticante de artes venenosas pode carregar é limitada e, portanto, desvantajosa. Por eras, o clã Tang se atormentou para encontrar qualquer maneira possível de superar isso, até que finalmente criaram um método de alcançar o estado do corpo venenoso envenenando seu próprio sangue. No entanto, este método não era tão simples. O praticante era cometido por uma febre severa que se repetia diariamente, enfrentando uma dor excruciante como se os órgãos de todo o corpo estivessem apodrecendo. Suportar isso por pelo menos uma década não teria sido possível sem uma força física desumana e uma força de vontade extrema. Outro problema era o dinheiro. Fazer elixires adequados exigia materiais raros e indescritíveis. Naturalmente, o clã Tang, que tinha que fornecer esses elixires diariamente, não teve outra escolha a não ser estabelecer padrões rigorosos para selecionar e treinar os candidatos ao corpo venenoso. Assim, o clã limitou o número de candidatos a não mais que 2 por geração. Infelizmente, Tang Insang não conseguiu um lugar entre os candidatos. Os 2 escolhidos para o corpo venenoso eram seus meio-irmãos mais velhos, Tang Xiaosang e Tang Jisang. Mesmo que todos tivessem grandes esperanças em Tang Insang e o elogiassem como o talento mais excepcional na história do clã Tang, ele foi excluído da lista de candidatos ao corpo venenoso devido à política interna do clã. Mas os céus tinham outros planos. Tang Insang partiu em uma expedição às catacumbas do dossel escuro da selva do sul para obter ingredientes de aranha venenosa para o carmesim majestoso, um veneno violento característico do clã Tang. No entanto, o que aguardava Tang Insang não era uma aranha venenosa, mas uma aranha de rosto humano. Quando uma aranha venenosa é deixada sozinha por milhares de anos, ela desenvolve uma personalidade e se torna espiritual. Seu rosto começa a se assemelhar ao de um humano, e é por isso que também é chamada de aranha de rosto humano. A luta até a morte durou mais de 3 longos dias. Todos os mestres marciais do clã Tang foram mortos, o próprio Tang Insang sofreu ferimentos irreparáveis enquanto a morte respirava em seu pescoço. E só então a aranha de rosto humano finalmente caiu. À beira da morte movido por instintos, Tang Insang começou a cravar os dentes na nuca da besta. A energia interna e o ki de veneno que a aranha de rosto humano acumulou ao longo de 1 milênio correram direto para seu corpo. O processo de dissolução levou 3 meses consecutivos. Naquela época, Tang Insang já havia superado o estágio do corpo venenoso e estava prestes a romper a camada do corpo venenoso absoluto. No entanto, naquele momento, os mestres marciais do clã Tang invadiram as catacumbas do dossel escuro para verificar se os membros da equipe avançada estavam vivos. O que viram primeiro foram os cadáveres dos mestres marciais do clã Tang, decompostos pelo veneno da aranha de rosto humano a ponto de ser impossível reconhecer sua forma original. Enquanto Tang Insang estava sentado em posição de lótus no centro da caverna. Claramente, um mal-entendido se desenvolveu. Os meio-irmãos mais velhos de Tang Insang colocaram toda a culpa nele. Para eles, ele se tornou uma pessoa imoral que não trouxe a aranha de rosto humano para seu clã, mas a manteve exclusivamente para si. E até matou todos os parentes de sangue para silenciá-los e ocultar seus atos vergonhosos. Tang Insang rebateu várias vezes, alegando que tudo o que ele tinha dito era verdade e que seu estágio tinha uma ironia do destino, mas ninguém o ouviu. Ele foi acusado de ser uma pessoa que foi cegada por seus desejos, matou seus parentes e monopolizou a propriedade do clã. Eventualmente, o clã Tang sentenciou seu membro mais talentoso uma excomunhão. Mesmo que ele tenha tentado romper para o estado do corpo venenoso absoluto, ninguém no clã Tang reconheceu seus feitos. Tang Xiaosang, seu meio-irmão mais velho, confeccionou pessoalmente a túnica do dragão venenoso absoluto como um símbolo do corpo venenoso absoluto e fez Tang Insang usá-la e deixar o clã rastejando com as veias de seus membros cortadas. Que personalidade aqueles idiotas têm! Não importa o quanto estivessem consumidos por ciúmes e inveja, em vez de parabenizar o mestre marcial transcendente de seu clã que estava prestes a romper, como diabos eles cortaram seus membros e o expulsaram. Ah, que palavras podem ser ditas para confortar alguém que estava prestes a alcançar o estado do corpo venenoso absoluto, mas perdeu tudo no final, de qualquer forma,
Por que você ainda está usando aquelas roupas? Se você me perguntar, isso meramente simboliza difamação, zombaria, insidiosidade e traição. Que significado restará na minha vida se eu me livrar até mesmo dessas roupas? É a única coisa que o clã Tang me permitiu ter. Vamos ao seu clã. Eu te disse. Não adianta. Por que continuar insistindo? Acho que você está esperando algo de um homem excomungado. Não há nada que eu possa fazer para ajudá-lo. Não. Você é alguém que não hesita em recorrer a um ataque cruel e vicioso para proteger a honra do seu clã. Embora isso não seja do meu agrado, você se encaixa perfeitamente nos rumores sobre o clã Tang. Ouça, ancião, você ainda pertence ao clã Tang. Eu não busquei ser reconhecido por ninguém. Ah, caramba, você fez este velho parecer tão patético. Sim. Vamos mostrar a eles. O que você quer dizer? Mostrar a eles que nem mesmo a excomunhão pode destruir o orgulho e o espírito de um artista marcial. Terreno do clã Tang. Uau, que venenoso! Mas seja como for, você realmente vai lutar contra o clã Tang sozinho? A eficácia do meu método já foi verificada. Você vai entender depois de testemunhá-lo. Essência marcial verdadeira. Como ele poderia, com uma idade tão jovem? Quão extraordinário é seu talento? Qual edifício você acha que vai deixar o patriarca do clã Tang mais irritado? Ó, o que você está dizendo? Você tem uma câmara cheia dos tesouros do clã ou uma sala de armazenamento cheia de veneno em algum lugar entre aqueles grandes edifícios? Se você está falando do local mais precioso da residência do clã Tang, minha melhor aposta seria a Mansão do Dragão Venenoso. A Mansão do Dragão Venenoso? Todo o veneno e arma oculta do clã Tang é produzido lá. O edifício com os dragões venenosos em cada borda afiada do telhado. Ali está. É aquele, certo? Como pode o ki de uma pessoa ser tão insondável e imutável? Minha nossa! Isso é a alma marcial absoluta que eu só ouvi falar? O que é aquilo? Técnica de espada controlada. Espada do firmamento sem limites. Um estado que admirei e desejei até em meus sonhos, o corpo venenoso absoluto. Este jovem está no mesmo nível que ele? Porque sinto como se uma faísca de paixão tivesse se acendido em meu coração. A mansão do dragão venenoso se foi, então qual é o próximo lugar importante? Ainda não posso acreditar que um jovem tão jovem seja capaz de fazer tudo isso. O absoluto. Este cara poderia ser o exemplo vivo de uma grande personalidade? O próximo da lista é o Pavilhão do Mistério Eterno. Toda a história do clã e as artes secretas são mantidas lá. Onde fica? Pensando bem. Como o meu primeiro ataque foi uma surpresa, eles não puderam examinar adequadamente a técnica usada no ataque da espada controlada por Ki. No entanto, as coisas serão diferentes na segunda vez. Afinal, o clã Tang é um dos 5 grandes clãs de Jianghu. Doravante, os discípulos do clã Tang estarão prontos para contra-atacar meus ataques, e eventualmente, reconhecerão o Ki da espada de Nangon contido na minha espada de ferro do clã Zhu. Isso não será diferente de convidar o desastre para mim mesmo. Por outro lado, a quantidade total de energia interna, poder mental e intenção, consumida para usar a espada do meteoro celestial está em um nível completamente diferente, então também não é como se eu pudesse usá-lo imprudentemente. Que problemático! Uma estratégia de negociação envolvendo voar minha espada controlada porque ao redor da propriedade é a maneira mais rápida de alcançar meu objetivo. O episódio de Jiangxi já provou sua eficácia.
Se eu continuar ameaçando que vou destruir os pavilhões se eles não entregarem o espírito de gelo celestial, aqueles caras serão capazes de resistir? Ainda assim, desta vez é diferente comparado a quando eu estava atacando a Associação do Céu Escuro. Não há como eu atacar um membro dos 5 grandes clãs enquanto uso as artes marciais do grande clã Nangon. É uma pena, mas parece que não poderei usar esse método em Sichua novamente. Algo errado? Ah, não é nada sério. De qualquer forma, pode me apresentar aqui? Preciso organizar meus pensamentos. Divisão tática da Aliança do Morim. Esse pestinha, o Yong. Conselheiro-chefe da Aliança do Morim. Ele foi enviado para lá para consertar a bagunça causada, mas ele até se recusou a voltar de Jiangxi, abandonando sua pesada responsabilidade como mestre do tribunal interno? Quero matar aquele idiota agora mesmo. E o que é essa bobagem? Ele quer que eu envie todo o ouro do nosso clã para Jiangxi, hein? Ele está tentando despejar toda a riqueza do nosso clã em um único grupo de comerciantes? De qualquer forma, o desempenho da Câmara de Comércio do clã Zhu em Jiangxi é verdadeiramente impressionante. Eles realmente ocuparam mais da metade do Lago Poyan, o território da Associação do Céu Escuro? Que tipo de pessoas são os membros da Associação do Céu Escuro? Eles são literalmente como demônios do ouro, obcecados por dinheiro. Não há como aqueles caras dividirem seus direitos e interesses com outros. Em outras palavras, deve haver algo especial sobre o cara que é o presidente da Câmara de Comércio do clã Zhu. Seja ele fez com que eles rendessem seu território através do uso da força ou de negociação, a menos que os líderes da Associação do Céu Escuro tenham uma boa razão para agir, eles nunca fariam tal coisa. O que é mais preocupante é a colisão com o grande clã Nangon. Definitivamente ouvi dizer que a Câmara de Comércio do clã Zhu está sob a proteção do grande clã Nangon. Se o conteúdo desta carta for verdadeiro, isso não significa que o grande clã Nangon foi além de Anhui e tomou metade de Jiangxi, graças ao poder de um único comerciante? Se isso continuar, os Nangons não serão mais chamados de um grande clã, mas de uma associação ou até mesmo de uma aliança. Isso é um assunto sério além do controle de nossa aliança. E as notícias do líder da agência de comando Prata? Ainda não recebemos nada. Por alguma razão, tudo parece ameaçador. Vou ter que ir ao palácio do líder da aliança. Foi uma explosão? Grande patriarca Tan Xiaosang. Se tivesse sido uma explosão, deveria haver vestígios, mas não conseguimos encontrar nenhuma marca de explosão. Patriarca Tang Mu. Não foi uma explosão? Além de explosivos, a única coisa que pode produzir um poder tão destrutivo em um único golpe deve ser Ki aprimorado. Isso significa que aquele que invadiu deve estar no mesmo nível que o líder do Palácio Demônio Celestial, mas como nenhum de nossos membros o descobriu? Não importa quão incríveis sejam suas artes demoníacas, não há como ele entrar e sair de um lugar tão fortemente guardado sem ser visto. Isso é obra de um espião, mas nunca encontramos um espião em nosso clã, no entanto. Quanto dano sofremos? É leve. De qualquer forma, armazenamos todo o veneno concluído em frascos de prata. As únicas coisas que foram quebradas são alguns frascos contendo água venenosa que é usada para fazer o carmesim majestoso. Tudo o que temos que fazer é reconstruir a mansão do dragão venenoso. Devemos reunir todos os praticantes de veneno agora mesmo. Se houver um espião, será melhor se lidarmos com ele em segredo. Eu cuido disso. Como ousa desobedecer a ordem de seu pai? Ele é realmente um homem sem virtude. Em seus dias mais jovens, pai foi aquele que riu enquanto colocava a túnica do dragão venenoso absoluto em seu irmão mais novo rastejante na frente de todos os especialistas do clã Tang. Depois que ele subiu à posição de patriarca, suas ações não foram muito diferentes. Ele mostrava extremo fanatismo e favorecimento aos seus seguidores. Além disso, desrespeitando as opiniões do Conselho de Anciões, ele até praticou concubinagem e usou a propriedade do nosso clã arbitrariamente. No final, Tan Xiaosang foi forçado a renunciar à sua posição de patriarca pelo Conselho de Anciões.
Ele se tornou uma desgraça como alguém que ocupou a posição de patriarca pelo período mais curto na história do nosso clã Tang. Foi por causa de seu sentimento de inferioridade? Embora sua posição como grande patriarca, para todos os efeitos práticos, seja uma posição honorária, ele tem agido como um rei abdicado. Como líder do clã, como posso suspeitar abertamente de meus próprios parentes de sangue e subordinados? Se eu fizer isso, a lealdade e o moral daqueles que seguem nosso clã cairão ao fundo do poço. Seu bastardo! Toda a nossa defesa foi violada, e o edifício que ficava no centro do nosso clã foi destruído em plena luz do dia. Se este assunto não for resolvido adequadamente, algo assim vai acontecer de novo. Se você tem medo das críticas de seus parentes de sangue e das repercussões do Conselho de Anciões, como pode se chamar de patriarca? Não suporto mais sua obsessão pela autoridade do patriarca. Você não me deixou escolha. Usando este token dos 5 venenos, eu anulo a convocação dos praticantes de veneno. Esse bastardo arrogante! Como ousa se rebelar contra seu próprio pai com esse insignificante token dos 5 venenos? Rejeitar o token dos 5 venenos enquanto usa a túnica do dragão venenoso do clã Tang não é diferente de negar que você é um membro do clã Tang. Atendam o grande patriarca. Patriarca! Seu bastardo desleal! Como ousa fazer isso comigo? Por favor. Senhor. Tenho algo para relatar. O que está acontecendo? É-se sobre isso. Diga rápido. O ancião ancestral do veneno. Tang Sang está aqui. Ancestral do veneno? Como ousa chamar um bastardo excomungado de ancestral do veneno? Você está menosprezando a hierarquia e os regulamentos do nosso clã Tang? Minhas desculpas. Cometi um pecado imperdoável. Isso mesmo. Vou lhe ensinar pessoalmente as regras do clã Tang. Você não vai cuidar dele rapidamente? A sua ordem. Esses filhos da mãe. Como ousam colocar as mãos em mim, o grande patriarca? O que você deveria fazer agora é expulsar o excomungado do terreno do nosso clã Tang. Soltem. Larguem de mim imediatamente. Vou me encontrar com meu tio. Oh, o quê? Patriarca, isso é simplesmente impensável. Como pode trazer um excomungado de volta ao nosso clã? Traga-o rapidamente para mim. Sim, senhor. Criado cortando onde as plantas venenosas são cultivadas. O chão de fumaça de madeira, onde os praticantes de veneno que retornaram de seu treinamento de veneno desinfetam seus corpos com fumaça. Do musgo aconchegante que cresce na sombra do florescimento abaixo dele. Décadas se passaram, mas tudo permanece o mesmo. Como eu ansiava por este lugar. Tio. Acha que é certo você voltar a este lugar? E por que ainda está usando aquilo? Essas roupas foram o que você mesmo fez para mim. Como posso tirá-las quando representam o amor que você tem por seu irmão? De qualquer forma, não vim aqui como membro do clã Tang, irmão. Então o que? Como vai? Da Câmara de Comércio do clã Zhu. É uma honra conhecê-lo. Câmara de Comércio do clã Zhu? Tio, onde o senhor esteve todo esse tempo? Os discípulos da Agência do Veneno Celestial estão procurando pelo senhor há muito tempo? Não me diga que os membros do Escritório do Veneno Celestial, que são os discípulos mais graduados do clã Tang, estão admirando esse bastardo. Não importa o quanto eu tente apagar sua maldita reputação, simplesmente não funciona. Soltem-me. De acordo com os regulamentos do nosso clã, seu dever agora é prender aquele excomungado, não me agarrar. Céus, ele não veio aqui como um membro do clã Tang. Mascates e similares não têm permissão para pisar no terreno do clã Tang, suma agora mesmo. Até o patriarca. Gostaria de comprar minério de ferro do seu clã. Minério de ferro? A terra de Sichuan é rica em ferro.
Minas a céu aberto com minério de ferro de boa qualidade estão espalhadas por toda a província. Originalmente, as minas eram controladas pelo governo imperial, mas devido à natureza acidentada do terreno de Sichuan e à distância das minas de Xingu, a maioria dos direitos de mineração foi terceirizada para o clã Tang. Impossível. Nunca vendemos minério de ferro ou lingotes para um comerciante. Volte. É nosso princípio de longa data fornecer minérios de ferro exclusivamente para a família imperial e o quartel-general militar. Isso é estranho. Por volta da época do festival do meio do outono do ano passado, vocês transportaram 2.000 espadas de ferro acabadas e 42 toneladas de lingotes de aço para a Aliança do Murim. Hã? E quanto a estas 5.400 quilos? Shaolin? Comércio com grupos de comerciantes também? Sim, 15.642 lingotes de aço foram vendidos para o grupo de comerciantes Tigre Vermelho de Dujianja. Nosso negócio com o grupo de comerciantes Tigre Vermelho era altamente confidencial. Surpreendentemente, ele não apenas está ciente disso, mas também possui a informação exata sobre o volume de comércio. Não há nada como isso. Consegui esses dados em Sichuan por um preço alto. Além disso, a vida dos informantes depende da confiabilidade. A probabilidade dessas informações estarem erradas é infinitamente próxima de zero. Você não está curioso sobre quem causou essa confusão? O quê? Certo, se você prometer negociar comigo, revelarei a identidade daquele canalha. Sua desgraça não tem limites. O que você está tramando desta vez? O fato de você ter trazido à tona o tópico do canalha assim que olhou para a mansão do dragão venenoso em ruínas significa que vocês são dois de um tipo. Você deve ter realmente perdido medo para blefar assim no pátio do clã Tang. Patriarca, quero transmiti-lo diretamente. Por favor, continue, tio. O que a Câmara de Comércio do clã Zhu espera é um comércio regular mensal de mais de 3 toneladas de minério de ferro. Certifique-se de que ele está disposto a oferecer um preço generoso, o dobro do preço atual de mercado. 3 toneladas de minério de ferro por mês? A quantidade anual seria colossal, dezenas de vezes mais do que fornecemos ao quartel-general militar. E ele ainda está oferecendo comprar tudo pelo dobro do preço atual de mercado? Em termos de gestão do clã, tal negócio é doce como mel, mas a quantidade mencionada não é algo que possamos negociar sem evitar a atenção do governo. Persuadir o general Jia Jinxian também será responsabilidade dele. Como assim? O grande general do Império Ming. Você está me dizendo que um mero grupo de comerciantes vai assumir a responsabilidade de convencer a mais alta autoridade militar da província de Sichuan? Os passos já foram dados. Este jovem não é um ser humano. Uma pessoa comum não teria conseguido virar aquele general altivo em uma única conversa de 30 minutos. Jiu Hui abordou o general Jia Jinxian depois de descobrir seu interesse em colecionar documentos antigos do período da dinastia Shan. Ao demonstrar prudentemente seu conhecimento da cultura e história daquele período, Jiu Hui foi elogiado por seu talento que superava os alunos da Academia de Estudiosos Imperiais pelo general animado, que cuspia saliva de vez em quando. Então vieram abundantes bajulações com palavras açucaradas, e o pedido razoável no final. Jiu Hui fisgou o general Jia usando sua eloquência e lhe entregou um monte de faturas de venda sem piscar. Como resultado, Jia Jinxi exclamou que refrescante ter um irmão pela primeira vez, e agarrou aqueles papéis para si. A própria situação descreveu como uma pessoa poderia ser enfeitiçada por outra. Se o contrato for finalizado, gostaria de receber uma pequena quantidade de espírito de gelo celestial como um símbolo de sua amizade. O espírito de gelo celestial. O espírito de gelo celestial é um tesouro eterno. Para o clã Tang, aquela quantidade é um ingrediente escasso, valioso e rigorosamente gerenciado para um veneno. E a única razão dele para recebê-lo é um gesto de nossa amizade. Se ele soubesse quais sacrifícios o clã Tang fez para obter o espírito de gelo celestial da Aliança do Murim, essas palavras absurdas sairiam de sua boca? E qual é o seu gesto de amizade em troca? 400 anos de anseio do clã Tang de Sichuan. Isso é
Tio. A destruição da filial de Sichuan do Castelo do Demônio Celestial. Este é o símbolo de amizade do clã Zhu para o clã Tang. Você está louco? Se pudesse ser alcançado através da influência de um mascate, por qual razão nosso clã derramou sangue nos últimos 4 séculos? As pessoas se unem com base em suas próprias justificativas e crenças. O que você acha que é a crença que levou os seguidores dos cultistas demoníacos a se reunirem aqui, em Sichuan? Então, a filial de Sichuan do Castelo do Demônio Celestial não está aqui para se envolver em atividades econômicas. Na verdade, está aqui apenas para manter sua influência. Então, qual é o sentido para o culto demoníaco, cuja sede está localizada em Xinjiang, dissipar enorme influência na terra distante de Sichuan por mais de 4 séculos quando não vão obter nenhum lucro? Embora todos saibam disso, eles fazem o possível para desviar o olhar. Estou errado? Eles estão esperando pelo segundo advento. A crença de que o sol poente de Sichuan vai nascer novamente, e o demônio celestial vai retornar. Para eles, Sichuan é a plataforma de lançamento para o retorno do demônio celestial, e essa é a crença pela qual eles derramaram seu sangue. Mas por que Sichuan é a plataforma de lançamento, não Qinghai? Não é muito mais favorável avançar para as planícies centrais a partir de Qinghai, que faz fronteira com Gansu, em vez de Sichuan, que tem desfiladeiros e montanhas acidentadas por toda parte? Por que aqueles bastardos cultistas viriam todo o caminho de Xinji e usariam Sichuan como plataforma de lançamento, mesmo quando isso envolve o risco de causar um conflito com os artistas marciais tibetanos? É porque o clã Tang de Sichuan é mais fraco que a seita Kunlun de Qinghai. Tio. Não. Se eu colocar mais precisamente, a razão é que as 9 seitas são mais fortes que os 5 grandes clãs. No minuto em que os cultos demoníacos atacarem a seita Kun, todas as seitas taoístas que reverenciam o tão celestial e o tão imortal, nomeadamente, Wudan, Emei e Monte Hua, viriam em seu socorro. Por outro lado, qual dos 5 grandes clãs viria em seu socorro se algo semelhante acontecesse ao clã Tang? Deixe-me me apresentar novamente. Sou Zhu Hui, um representante do grande clã Nangon. Ofereço meus cumprimentos ao patriarca. Há apenas um momento, ele era um mascate com um entendimento superficial de como o mundo funciona. Como a aura de um ser humano poderia mudar tanto? No entanto, Zhu Hui estava certo. Shaolin, Wudan, Monte Hua, Kunlun, Emei, Kongton, Zhongnan, Qinshen, Enshan. Todas as seitas que compunham as 9 seitas eram resultados da tradição budista ou taoísta, com cada uma tendo sua própria história e tradições. Sua história e tradição prezadas, reverência pelo taoísmo, e um senso de homogeneidade e solidariedade eram tão profundos e firmes que os 5 grandes clãs não podiam se comparar a eles. Se a seita Kunlun de Qinghai fosse pisoteada pelo Castelo do Demônio Celestial, a Aliança do Morim, incluindo as 9 seitas, teria unido forças para contra-atacá-los. Em contraste, qual era a posição do clã Tang de Sichuan? Um clã ortodoxo que recorria a veneno e armas ocultas. Embora as pessoas tivessem medo de dizer isso na cara deles por causa da reputação notória do clã Tang, certamente fofocavam sobre eles pelas costas. Além disso, os 5 grandes clãs eram muito mais apegados a assuntos mundanos e tinham um desejo mais forte por fama em comparação com as 9 seitas. Em vez de desenvolver unidade inflexível, eles tendiam a competir entre si pelo título de maior sob os céus. Mas este homem, um representante do clã Nangon, estava propondo uma aliança com o clã Tang. Quer dizer, você está disposto a derramar sangue conosco em troca de nada mais do que a compra do nosso minério de ferro, hein? E espera-se que eu acredite em você? Além disso, sua autoproclamada função como representante do clã Nangon também desperta suspeitas. Você está acostumado a ser enganado? Por que você não acredita que sou um representante do clã Nangon? Embora seja realmente verdade, você sabe? Pode mostrar uma evidência comprobatória? Evidência? O que ele quer dizer com isso? Devo pegar meu cartão de visita ou algo assim? Aqui está a placa da espada celestial do clã Nangon. A placa da espada celestial só mostra amizade e boa vontade. Não pode ser considerada uma posição comprobatória.
Ei! Então, que prova você precisa? Seria diferente se você pudesse me deixar ver a espada régia. Certo. Você está pronto para enfrentar minhas artes marciais? Só para que você saiba, a luta amigável quando são técnicas secretas. Tem certeza de que pode lidar com nossas técnicas letais colocando sua vida em risco? Como esperado, os caras que usam armas ocultas e veneno não podem se envolver em luta marcial. Patriarca, o senhor terá que pegar as 3 armas divinas do clã Tang. Ter 3 armas divinas? Veneno de extermínio de almas. Tocha explosiva celestial. Técnica das adagas voadoras furtivas celestiais. Uma pessoa capaz de controlar livremente todas as 3 armas divinas do clã Tang é chamada de monarca da furtividade. Como esperado, você não alcançou o estágio do corpo venenoso ainda porque estava muito absorto na técnica furtiva celestial. Sem alcançá-lo, o veneno de extermínio de almas não pode ser aperfeiçoado. Uso das outras 2 armas aqui. Este jovem é realmente tão bom assim? Tio não é do tipo de pessoa que fala descuidadamente. Se ele fez um comentário confiante sobre 2 armas divinas, significa que este jovem à minha frente é realmente habilidoso. Contemple a verdadeira tocha explosiva celestial, uma arma que pode reduzir até um mestre marcial desimpedido a... Você pode. É apenas uma questão trivial de desviar de 5 ataques, não é? O jeito como ele faz comentários tão casuais. Será que esse cara nunca ouviu falar dos feitos do clã Tang em Jianghu? Um toque suave de apenas um ataque já é suficiente para transformar um mestre marcial em uma poça de sangue, mas ele não vê problemas em desviar de todos os 5. Estou pronto. Então venha, por favor. Transposição furtiva celestial. Ki da espada. Keg. UGHH. Técnica das adagas voadoras furtivas celestiais. Primeira metade. Miragem da adaga voadora que divide o céu. Todas elas são corpóreas? Você está me dizendo que cada uma dessas adagas é controlada por Ki? Isso é sequer possível? Normalmente, é necessária uma quantidade enorme de concentração para controlar uma única adaga voadora. Como ele pode controlar dezenas e centenas de adagas voadoras baseadas em Ki? Que absurdo! Fluxo da espada celestial, 8º movimento, vazio que devora tudo sob os céus. Kugr. Esse cara realmente cortou a seda de camuflagem celestial, que é muito mais forte que a seda de camuflagem prata. Além disso, até as adagas furtivas celestiais feitas de ferro eterno foram amontoadas em uma bola. Nunca vi nem ouvi falar de uma técnica de espada assim. O engano não é comum, afinal. Pensei que fosse apenas uma técnica de manipulação de adagas. Quem poderia esperar ver um dispositivo tão bizarro escondido ali? Aquele engano foi sem dúvida perfeito. Que diabos era aquela técnica de espada? Não me diga que o clã Nangon aperfeiçoou uma esgrima tão sofisticada? Ah! Você quer dizer meu último movimento? Você é o primeiro artista marcial que conheci em minha vida que conseguiu parar a chuva esplendorosa que escurece o céu. Então me diga, em nome dos céus, que técnica de espada era aquela? Você quer dizer que era a infame chuva esplendorosa que escurece o céu? Tem uma reputação incrível, de fato. O poder destrutivo desta técnica é até superior ao do grande assassino do céu escuro, que era um mestre marcial de profundidade insondável. Bem, esta é a arte marcial do túmulo da espada. Túmulo da espada. Veja bem, meu mestre é o ancião deus da espada. Deus da espada? O deus da espada é uma lenda, uma ficção dos artistas marciais. Não há uma única evidência de sua existência real. No entanto, este cara afirma ser um discípulo do deus da espada assim, do nada? Não seria exagero dizer que sua esgrima é notável o suficiente para ser chamada de milagre de Jianghu.
Aquela técnica que devora dentro da poderosa compressão espacial, até o ferro eterno se tornou indefeso. O que teria acontecido se houvesse uma pessoa no lugar? O discípulo do Deus da Espada, você diz. Com licença, mas por que está interrompendo nosso confronto marcial profundamente divertido? Devemos parar? Você quer dizer que é um descendente do Deus da Espada, hein? Sim, sou. Sua presença é ainda mais imponente e sem limites do que a do grande líder do culto do castelo do demônio celestial. Passei minha vida inteira sacrificando minha carne e sangue para mal alcançar o pico do desimpedido. No entanto, como pode um jovem tão jovem estar no insondável? Que incrível! Um insondável pode enfrentar 5 desimpedidos. Como regra, um mestre marcial insondável pode enfrentar 5 artistas marciais que alcançaram o desimpedido. No entanto, as técnicas secretas do clã Tang não podem ser simplesmente classificadas de acordo com esses reinos. É uma pena fazer tal pedido durante nosso confronto marcial, mas posso preparar minhas adagas voadoras novamente? Esta é uma oportunidade de ouro que não quero perder. De que oportunidade você está falando? Meu desejo é testar a eficácia da hipótese secreta incomparável do clã Tang, que venho dominando desde o nascimento, contra um mestre marcial absoluto. Embora eu não tenha desenvolvido um entendimento profundo da técnica furtiva celestial, sei com certeza que aquela coisa ainda está além do seu alcance, patriarca. Acima de tudo, é absolutamente impossível com seu braço. Oh! Não tenho problemas, tio. Certo. Vou esperar. Esta ideia é genuinamente única. As adagas voadoras são controladas infundindo que através da seda de camuflagem prata. E como a manipulação é feita dessa maneira, é muito mais eficiente do que uma técnica totalmente baseada em termos de uso de energia interna, poder mental e intenção, enquanto ainda cobre dezenas de adagas. Não consigo nem imaginar quão extenuante é a aplicação de energia interna para realizar a chuva esplendorosa que escurece o céu. Obrigado pela sua boa vontade. Terminei meus preparativos. Vá em frente, por favor. Técnica das adagas voadoras furtivas celestiais. Segunda metade. Dança desafiadora do céu dos inúmeros feixes furtivos. Kug. Uff. Veneno? Não me diga que há movimentos mecânicos que não podem ser detectados nem mesmo com meu físico onipotente da espada celestial e olhos brancos? Isso significa que suas armas ocultas têm um valor vetorial de alta velocidade tão grande que não podem ser capturadas com minhas habilidades atuais? Kiarg! Até as adagas voadoras estavam envenenadas. E isso é perigoso. Nunca imaginei que a tocha explosiva do clã Tang teria tanto poder. Golpe conquistador do mundo. Isso é o chamado golpe conquistador do mundo. Não é possível? Que maluco! Ele colocou explosivos nas pernas e os usou como foguetes? Ele está se fantasiando de Tony Stark. Perdi. Mas, isso pode realmente ser considerado um duelo entre artistas marciais? Seja a tocha explosiva celestial ou aqueles dispositivos nos tornozelos dele. Isso é demais. Então esse é o monarca da furtividade. Isto é o que o clã Tang é. Este é o poder do nosso Ki de veneno que conseguiu manter os cultistas demoníacos afastados por um período terrível de 4 longos séculos. Veja com seus próprios olhos. Qual dos 7 tronos marciais ousaria menosprezar a mim, o monarca da furtividade?
Apesar de ser ridicularizado em Jianghu como um artista marcial que depende de dispositivos, ainda consegui proteger as técnicas secretas do clã Tang até o fim. Ancião, tendo ficado preso no jade de sangue da virtuosa espada celestial por tantos anos sem sentido, o deus da espada pensou que todos os 5 desejos humanos e 7 emoções não o afetavam mais. Mas ver seu descendente incompetente incapaz de usar nem um terço de suas habilidades corretamente agitou seu coração com paixão. Aquela manobra de evasão ridícula e o uso desesperado da espada pesada quando Zhu Hui encontrou a chuva esplendorosa que escurece o céu do monarca da furtividade do clã Tang foi um grande constrangimento para o deus da espada. Como eu esperava, se não fosse hoje, teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Zhu Hui havia chegado ao insondável sem treinamento. Como resultado, ele desmoronou diante de outra lenda de Jianghu, o monarca da furtividade. Por que a direção da espada de alguém que compreendeu o vazio sempre aponta para? Todas as técnicas de espada visam dominar as 36 direções. Um caminho de espada planejado apenas para seguir os movimentos do inimigo está fadado a desmoronar diante de uma força imprevista. É por isso que um espadachim deve atacar primeiro e dominar todas as direções. Observe o padrão, não o indivíduo. Agora então, o que você acha que é a intenção? Para mim, a intenção é algo insubstancial, algo como um fantasma, que foi inadvertidamente gravado em minha alma durante aquele momento ilusório em que experimentei a iluminação do túmulo da espada. Fluxo da espada celestial. A intenção é a materialização do pensamento. Você consegue pensar neste conjunto de espadas como real? Ele percebeu milhares de espadas como reais? Quando uma crença está gravada no cérebro humano, torna-se muito difícil romper essa barreira ideológica. Se alguém passou a vida inteira percebendo o gelo como frio, como pode identificá-lo como quente da noite para o dia? Além disso, mesmo depois de superar essa barreira ideológica, perceber tudo como substancial é um problema completamente diferente. Então me diga, qual é o seu vazio? Na verdade, ele está certo. O vazio é um poder capaz de criar, controlar e desconstruir espaço indistinto. O que mais é, senão a ruptura dos pensamentos e a manifestação da intenção? O que torna esta espada diferente? Ancião. A possessão do ancião deus da espada tornou-se muito frequente. Se ele continuar sugando energia espiritual sem interrupção, a qualidade de sua alma vai diminuir gradualmente, e quando ele perder toda a sua energia, não será mais capaz de permanecer dentro do jade de sangue. Foi o que ele me disse. Preciso de alguma forma convencê-lo a parar com outras possessões. Ele não tem nenhum arranhão depois de receber todo o poder da tocha explosiva celestial. O veneno da tocha é tão violento que pode transformar até um mestre marcial desimpedido numa poça de sangue, mas ele está tão calmo, sem qualquer mudança em sua tez. O que você está fazendo? Seu patriarca desmaiou. Seu tolo. Por que você gastou tanto do seu verdadeiro ki? Vamos adiar tudo até que nosso patriarca se recupere. Agora, deixe-me guiá-lo até o alojamento. Fim. A atmosfera do lago Poyan seria tão excepcional que eu não teria me confinado à minha cabine. Esta região é dominada pela Associação do Céu Escuro. Devemos evitar nos expor o máximo possível. Certo, certo. É aqui que as pessoas realmente vivem. Pensar que um lugar tão atraente, cheio de pessoas animadas, pertence ao território da Associação do Céu Escuro, uns bandidos. Para onde estão indo, senhores? Quem é você? Sou Zhang Yu, um funcionário do Departamento de Carruagens das Nuvens da entrega do clã Zhu. Departamento de Carruagens das Nuvens? Funcionário? Vou servi-los por um preço baixo.
Uma viagem para qualquer lugar na área destacada em azul custará apenas 50 moedas de ferro. A área verde é uma de prata e a vermelha é 2 moedas de prata. Não é necessário. Você está nos oferecendo uma carruagem, jovem? Sim, senhor. Vou servi-los da melhor maneira. Bom, vamos nos confiar à Câmara de Comércio do clã Zhu. Ah, ancião. Não é melhor do que vagar pelas ruas? Vamos contemplar a beleza única e os produtos de Jiangxi enquanto andamos de carruagem. Como uma carruagem pode ser tão confortável? Você nunca andou de carruagem? É um produto de Anhui e Jiangxi. É o melhor produto da nossa Câmara de Comércio do clã Zhu. Uf! Não posso acreditar que uma pessoa, sempre preocupada com assuntos nacionais, com olhos cansados apenas olhando para o quintal, esteja usando um sorriso radiante. Senhores! Chegamos! Aqui, uma moeda de prata. Obrigado! Ficarei feliz em servi-los novamente na próxima vez. Ele parece familiar. Se eu imaginar seu rosto mais carnudo e seus músculos um pouco mais fortes. Jovem guerreiro Pengak? Quem é? Você não é o jovem guerreiro Pen? Que desastre na Terra fez você ficar tão terrível? Inacreditável! O que são essas cicatrizes em seus braços? M não é nada. Saudações, Inspetor Dan. A propósito, pelo que sei, há uma grande ocasião se aproximando em eBay. Então o que você está fazendo aqui? Não há como eu contar a ele que vim aqui para tentar entrar no bar do salão e acabei conseguindo um emprego como mineiro, para ajudar a Câmara de Comércio do clã Zhu com seus assuntos por enquanto. Para ajudar com assuntos? E por que exatamente o jovem mestre do renomado clã Pen veio tão longe para ajudar um grupo de comerciantes afiliado ao clã Nangon? Sou o único que caiu sob influência. O jovem senhor da espada e o jovem mestre Gegal também estão aqui. Além disso, quanto ao norte. Norte? Quase mencionei a senhora. Diante do inspetor supervisor da Aliança do Morim, não há bastardo mais desleal do que eu. Que quanto à estação do vento norte, tome cuidado para não pegar um resfriado. A propósito, quem é aquele homem? Não faça alarde. Ele é o líder da Aliança. O líder da Aliança? Aquele que compete com o Santo da Espada da Névoa de Ametista do Monte Ruá pelo título de espadachim incomparável. Um asceta estimado com o título de taoísta perfeito, um título raramente alcançado em uma geração inteira de discípulos de Buda. Ele está no topo dos 7 tronos marciais, conhecido como o céu das seitas ortodoxas. Imperador marcial, taoísta das nuvens puras. Quer dizer, este velho de constituição franzina é o imperador marcial da era atual, o líder da Aliança do Morim que tomou metade do território de Jiangsu ao norte? Pela maneira como ele se curva com as mãos para trás, parece que seria bastante difícil para ele até levantar uma espada. Apenas um soco, e ele cairia morto. Ah! É uma honra! Eu, Pengak do clã da Tartaruga Negra do Norte, saúdo o céu do Morim. Que alvoroço! Que seja um sinal de respeito mútuo. De qualquer forma, a Câmara de Comércio do clã Zhu. Isso é. Você está se referindo a Zhu Hui, o presidente da Câmara de Comércio do clã Zhu? Isso mesmo. Zhu Hui. Onde está aquele jovem? Aquele maluco. A confusão que ele causou em Jiangxi, que é território da facção herege, acabou irritando até o líder da Aliança do Morim. Aquele filho da, quer dizer, o presidente da Câmara de Comércio do clã Zhu está a caminho de Sichuan. Sichuan? Sim, ouvi dizer. Ele está indo para o clã Tang. Para o clã Tang? Que pena. Eu estava ansioso para conhecer aquele jovem. Não fará diferença, líder da aliança. O senhor pode se encontrar com os chefes da Câmara de Comércio do clã Zhu e transmitir a ordem a eles.
Se fosse uma saudação forçada, não teria vindo aqui. Jovem guerreiro Pen, onde estão os chefes da Câmara de Comércio do clã Ju? Acho que todos estão reunidos no bar do Salão da Bahia. O bar do Salão da Bahia? Abriu há 3 dias, pense nele como uma casa de bebidas. Ouvi dizer que o licor gelado da Câmara de Comércio do clã Ju é excelente, mas é possível ir lá e prová-lo? Talvez não haja problemas com isso. Até Jang Yu-Hyun, não importa o quão louco aquele idiota seja, não vai rejeitar o líder da Aliança do Murim, vai? Mas espere. O imperador marcial não é um asceta que escolheu seu título monástico, o taoísta perfeito? Ele pode ficar bastante surpreso depois de entrar no bar do Salão da Bahia. Vamos, Inspetor Dan. Sim, deve ser. Líder da Aliança. Certo, certo. Hehehe. Há quanto tempo, irmão mais velho Pen? Cuide-se. Eu tenho que ir. Que diabos está acontecendo aqui? Bem, que tipo de casa de bebidas é tão grande? Ho! O lugar é realmente incrível. Agora, quero ver aquela pessoa, Ju Rui, ainda mais. Este idoso não tem permissão para entrar. Está escrito naquele cartaz. Nascidos na era de Jianwen e antes não têm permissão para entrar. Era de Jianwen, 6 de fevereiro de 1399 a 17 de julho de 1402. Em outras palavras, pessoas com cerca de 35 anos ou mais não têm permissão. Que diabos? É uma casa de bebidas que só admite pessoas na casa dos 20? Ousa incomodar você e aquele velho, então saia. Quem você pensa que é, hein? Viu? Os idosos vão descansar ali. Pousada do clã Ju. Jovem, já que realmente quero provar o licor gelado, não pode abrir uma exceção? Aquele olhar profundo em seus olhos. Ele é um mestre marcial formidável. O licor gelado também está disponível na pousada do clã Ju. Punho marcial verdadeiro desafiador do céu? Você é alguém relacionado ao urso de ferro dominador? Ele reconheceu minha técnica apenas olhando meu ki interno? Além disso, este velho nem usou honoríficos ao mencionar meu mestre. Ele deve ser da mesma geração do meu mestre ou até mais velho. Você tem laços com a grande montanha? Você é o discípulo do meu amigo taoísta? Amigo taoísta, uma palavra usada por taoístas para se dirigir a seus entes queridos no mundo mundano. Como ousa chamá-lo de seu amigo taoísta? Estou perfeitamente ciente de como a Aliança do Murim persegue os bandidos da Floresta Verde. Tudo bem se não quiser revelar. Não há necessidade de ser tão suspeito. Nossa! Preferia ter arrancado toda a barba daquele bastardo taoísta baixinho. Marcial. Como ousa abrir a boca descuidadamente sobre o assunto de banditismo? Ó o que o traz aqui, meu senhor? Por que revelaríamos os negócios da aliança a um mero bandido? Leve-nos ao líder da Câmara de Comércio do clã Ju. Não sou um bandido. Eu, Jang Yu-Hyun, um artista marcial do Tribunal Externo do Grande Clã Nangon, presto minhas saudações ao líder da aliança. Me mantém a voz baixa. Um artista marcial do clã Nangon que aprendeu a técnica do Rei dos Bandidos. Que jovem interessante. Na pousada do clã Ju. Entre, por favor. Por que isso é culpa minha? Cara, por que ninguém usa o cérebro? Em circunstâncias onde o porto está bloqueado, para onde você acha que a logística vai desviar? Tudo vai para as agências de escolta, e você sabia disso. Obviamente, a filial de entregas do clã Ju deveria ter sido estabelecida na margem do rio Yanshu. E daí? Isso é um erro tão grande? Eu acabei de estabelecê-la, como jovem guerreiro. Tenha em mente, seguir rigorosamente as instruções. Não, a situação mudou, então precisamos lidar com isso ativamente, não é?
Você tem ideia de quanto vamos perder abrindo uma filial no condado de Lugia? É como jogar 60 moedas de ouro por mês fora. Essas 60 moedas de ouro? Aqueles caras são o jovem senhor da espada de Nangon e o jovem mestre Jegal com certeza. No entanto, a conversa deles não parece a de mercadores avarentos que fazem negócios há décadas. Como o régio Jianyui, o engenhoso divino Jegal, acabou nesta situação? TRR. O que mais eu poderia esperar de um idiota que só balançou a espada a vida toda, senão ondas de raiva em troca? Seu idiota! Droga! O que foi aquilo? Eu disse algo? O que mais você sabe além de balançar uma espada? E para que serve sua foice, hein? Para plantar. O jovem senhor da espada do clã Nangon costumava ser o epítome da etiqueta. Parece que foi ontem que o admirei por sua educação e maneiras exemplares na grande conferência do Pequeno Dragão. Uma pessoa envolta em mistério. Exceto por seu nome de 3 palavras, Dan Beckville, suas artes marciais e seu trabalho como inspetor, não há informação sobre ele em nenhum documento. Inspetor Supervisor Dan Beckville. Ele era o chefe do escritório de vigilância, que dizia ter a mais alta autoridade dentro da Aliança do Murim. Por seu manejo impecável de assuntos, e é um dos 10 superiores de topo dentro da Aliança. Por que Dan Beckville está aqui? Não tive outras interações com ele além de ver seu rosto algumas vezes. Saúdo, inspetor. Sua tez melhorou. Talvez seja porque você esteve fora da aliança por um bom tempo. N não é isso, inspetor. Ouvi dizer que Zhu Hui está fora. Então, quem é o representante atual da Câmara de Comércio do clã Zhu? Apesar de minha pouca habilidade, o que está temporariamente no comando sou eu. Você? Será mais fácil fazer nosso trabalho, então. Posso me sentar? Com licença. Sente-se aqui, por favor. Ficarei feliz se me trouxer uma garrafa do seu licor, o gelado. Como? Ah. Certo. Hã? Um homem baixo de 5 pés com uma bela barba de 2 pés? Será que? Vê você por acaso é o líder da aliança? O clã da estratégia maravilhosa do céu ocidental saúda o céu do Murim. Eu, Nangon Jango do clã soberano do céu oriental, saúdo o céu do Murim. O menino adorável se tornou um adulto digno no final. Bem, você é o vencedor da última grande conferência do Pequeno Dragão. E isso foi graças à pura sorte. Como poderia haver apenas um caminho para alcançar o sucesso nas artes marciais? Em Jianghu, esforce-se e não seja humilde. O que foi aquilo, senão uma promessa falsa? Sinta-os. De que promessa você está falando? Não entregamos o antídoto no horário combinado? Não é sobre o antídoto. Por que as 10 carruagens das nuvens celestiais que encomendei antes não chegaram à nossa associação? Ah, sobre isso? Uma carruagem das nuvens celestiais não é como bolos de arroz que saem quando você bate com um martelo, e como você pode ser tão impaciente? Espere mais um mês, por favor. Um mês? Um mês, você diz. Seus bastardos! Vocês me disseram para esperar mais um mês da última vez, e agora ouço a mesma conversa de novo. Vocês acham que não estou ciente da intenção oculta de domar nossa associação? Bom Deus, que... Uma carruagem das nuvens celestiais é um produto de luxo que precisa de um processo de produção de 3 meses. O que você acha que podemos fazer se não tivermos nenhuma em estoque? HMPH. Como sabia que vocês iam fingir? Estive investigando tudo. 4 carruagens para o Dakan é uma vila em Ichun. 6 para a Comandoria de Dakan. Condado de Jiangxi. 2 para a loja de fragrância Penta-Erva. Nos últimos 3 dias, seus bastardos entregaram nada menos que 12 carruagens das nuvens celestiais aqui e ali. Isso não é uma zombaria da nossa associação? Me dê pelo menos uma desculpa decente. Do que você está falando?
Todos aqueles lugares fizeram seus pedidos antes da Associação do Céu Escuro. Embora eu possa entender a situação com a Comandoria de Dakan, você considera nossa associação inferior a um banco privado ou uma casa de bebidas? Ele tem medo do exército imperial. Não. O que isso tem a ver com a autoridade da Associação do Céu Escuro? Este é o princípio da nossa Câmara de Comércio do clã Ju, enviar pedidos sequencialmente. Agora você até deixou de usar honoríficos. Hein? Sim, ele fez. E daí? Se você quer ser bem tratado, deveria tentar ser educado primeiro. Seus pirralhos! Como vocês, velhos que já têm um pé na cova, ainda são tão gananciosos? A cova? Estou errado? Sem o antídoto que damos a vocês a cada 2 semanas, vocês já estariam mortos. No entanto, estão causando confusão quase diariamente, movidos por sua ganância cega. Estou farto dessa merda. Irmão Nangon. Irmão Gegal. Sugiro que cortemos completamente o fornecimento do antídoto. Seus bastardos. Vocês estão lidando com vidas humanas, não percebem? Essa besteira épica é como dizer que o abade de Shaolin lava o cabelo. Limpe sua maldita foice primeiro antes de falar sobre vidas humanas. Qual idiota ousa rir? Quem é? Parece que você perdeu completamente a cabeça depois de viver às custas desses bastardos. Certo. Hoje, em nome do mestre, eu. Aproxime-se mais, pode? Tenho seu próximo antídoto aqui, mas o que vai acontecer se eu me livrar dele agora? Você entende o quão difícil é fazer este antídoto, certo? Droga, ele é ousado. Eu também não gostava do meu mestre, mas, não tanto assim. O que é? O cabelo do primeiro cara parece um kusarigama e ele tem um cavanhaque grisalho. O outro é alto e tem uma cintura vermelho sangue como um cinto. Só de olhar para suas características distintivas, posso dizer com certeza que eles são o rei da foice demoníaca da Associação do Céu Escuro e Os 8 reis do Céu Escuro estão classificados logo abaixo do líder da Associação do Céu Escuro. Hã? Eles envenenaram aquelas pessoas selvagens com algum veneno mortal para mantê-los com o antídoto? Esses pirralhos são realmente os jovens talentos promissores da facção ortodoxa? Então aumentem o fornecimento do licor gelado e da água de caramelo preto pelo menos. Os volumes atuais são ridículos demais. Para nossa associação beber, quanto mais vender. Bem, alguém está morrendo por não poder beber? Em vez de beber, vocês poderiam ter vendido, mas parece que esvaziaram todas as bebidas de novo. Estamos tentando resolver este problema, ainda assim, não há o que fazer agora. Enquanto estamos em toda Jiangxi, nosso método de construção único impõe restrições à produtividade. Caso os embarques permaneçam os mesmos, o preço no mercado negro vai disparar instantaneamente. Claro, poderemos desfrutar de todas as vantagens agora, mas complicações surgirão inevitavelmente a longo prazo. Algumas medidas especiais precisam ser tomadas. A ausência de Zhu Rui se tornou um fardo enorme de repente. Embora ele deva ter se sentido bem em transformar completamente o mundo em Efei durante 3 anos. Que ser desumano ele deve ser para lidar com cada situação problemática. Por que você não corta as entregas para grupos de comerciantes, pousadas ou casas de bebidas? O bolo inteiro para a Associação do Céu Escuro e apenas migalhas para o povo de Jiangxi, hein? Se você está insatisfeito, podemos virar o jogo. O que quer dizer com virar o jogo? Isso significa que, se você continuar reclamando, nosso negócio estabelecido será encerrado.